correto falar que Jesus era um João Ninguém, com um discurso pacifista, revolucionário, entre aspas, aí, sei lá, ou não, na periferia do Império Romano, e por isso tem pouco registro histórico do Jesus homem. É correto falar isso? Sim, é correto. É claro que a gente precisa fazer um aprofundamento, mas é correto. Eu sempre digo isso para a galera que me acompanha, que Jesus... Desculpa, Juliana, o Paulo deu uma dica aí, ó. Tá falando que é na Netflix, tá? Então, ó, ainda tá na Netflix. Mas para a galera que sempre me acompanha, eu bato muito nessa tecla. O que tornou Jesus especial não foi Jesus. Foram os seguidores de Jesus dentro do movimento de Jesus sem Jesus, ou seja, no seu contexto pós-morte. Então, em vida, Jesus nunca foi um cara, nossa, excepcional, ele precisa ser lembrado, ele precisa ser registrado. Porque o que eu vejo é, de um lado, uma literatura miticista que tem uma certa recepção dentro da rede, de que, isso na rede, né? Só na rede, mas que bate na tecla de que Jesus, se fosse alguém tão importante, deveria ter sido registrado por imperadores, por historiadores, sei lá mais quem. E, de outro lado, eu vejo uma literatura confessional, que é apologética, de caráter apologético, que também diz que Jesus foi citado, e aí começa a trabalhar com as interpolações de Flávio Josefo. Juliana, eu fiquei com receio de trazer um discurso teológico quando eu pensei em abordar o Flávio Josefo. Dizem que foi interpolação no texto histórico dele a citação da possível passagem de Jesus ali pela Terra Prometida, entre aspas. Eu ia complicar para você se eu falasse em interpolação no texto dele? Não, o termo correto é interpolações. Agora, o texto não é todo interpolado, né? O testemunho flaviano, como ficou conhecido, ele tem interpolações em cima da escrita do Flávio Josefo. Por quê? Porque o Messias do Flávio Josefo era o Vespasiano. Então, ele jamais teria dito isso. Além da gente ter elementos de prova da própria patrística, que cita o texto do Flávio Josefo, horrorizado pelo fato de Flávio Josefo não ter reconhecido Jesus como Deus. Então, isso já marca esse elemento de interpolação. Marca duas coisas. Na patrística, por volta do ano 400 ali, depois de Cristo, ó, da Era Comum, né? Depois da Era Comum. Em contexto de finais do segundo século, terceiro século, a gente tem um comentário, é mais terceiro século já, na verdade. A gente tem comentários em cima do texto do Flávio Josefo, e muito chateados, porque Flávio Josefo não reconhece que Jesus era Deus. O que isso está querendo dizer? Juliana, emputecidos? Mas eu não vou usar. Não vai falar isso. Mas você quis usar, é contigo. Tá bom. Mas sim, é uma boa dimensão, ainda mais um palavreado, né, mais carioca, seria uma boa dimensão. Sabe por que eu brinquei com isso? Eu entrevistei um historiador, já tem muito tempo. Eu tenho uma playlist sobre Agostinho de Hipona, patrística, sob a perspectiva de teólogos, de historiadores, de arqueólogos, Pedro Paulo Funari, vários. E esse pesquisador, ele vai ficar bravo porque eu não lembro o nome dele, tem quase 3 anos, ele falou que tinha alguns sínodos, alguns encontros na patrística terminaram em pancadaria. Sim, mas isso, na verdade, por exemplo, foi o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia, a gente pode dizer que o Concílio de Calcedônia foi fight. Você não pode, você é pesquisador, você não pode falar, né? Terminou em pancadaria generalizada. Mas eu já fiz um vídeo sobre isso, até eu chamei dessa forma, a história do cristianismo como uma história de disputas, de brigas. Porque Corinto é talvez o mais antigo registro, um dos mais antigos registros, a carta de 1 Coríntios,
em que você tá Paulo lá falando que a comunidade está em tensão. Mas o termo correto, no grego, a tradução mais precisa seria querela, ou seja, pegar em armas. Então, era uma galera que queria se matar, né? O nível da disputa estava... Eu vi que o seu mestrado, você trabalhou com Corinto e Éfeso. Sim, eu trabalhei... meu TCC foi só em Corinto e depois a minha dissertação eu peguei Corinto e Éfeso. Então, o termo em grego é querela, mais correto, né? No geral, se traduz como uma tensão, né? Algo suave. Os tradutores tendem a suavizar ali, mas não, a galera queria se matar. Esse é o termo mais próximo da realidade ali que Paulo usa. E então, sim, tá? Não é algo novo, não. Mas o fato é que os autores da patrística ficam muito incomodados de Flávio Josefo não reconhecer Jesus como Deus. Então, o que isso sinaliza? Flávio Josefo, de fato, escreveu sobre Jesus. Ponto 1. Ponto 2. Há uma interpolação no texto de Flávio Josefo ligado à divinização de Jesus. Então, essa fala é fantástica porque ela guarda esses dois elementos. Por isso que a gente não pode descartar o testemunho flaviano, como alguns querem descartar. Porque tem interpolação. Bem, se for pensar por interpolação, eu tenho interpolações em vários textos, né, da antiguidade. Não só da antiguidade, mas, assim, é um papel do historiador estabelecer caminhos metodológicos para saber o que vem do autor e o que não vem. Então, a gente tem a crítica literária, a gente tem uma série de recursos que nos possibilitam esse debate. 2, também não dá para dizer que Flávio Josefo é uma prova, como alguns apologetas querem dizer também, que Jesus é Deus porque Flávio Josefo falou isso. Não, Flávio Josefo não falou. Tá? O que Flávio Josefo faz é apenas e tão somente relatar coisas que ele está ouvindo ali na região de Jerusalém e no contexto ainda de século I, e ele conhece, ele ouve falar sobre um certo Jesus que está circulando entre outros candidatos messiânicos, proféticos, que também ele registrou, que ele também ouviu. Não significa dizer que ele conheceu. Boa parte, o que ele está registrando, são coisas que ele está ouvindo. Então, elementos aí que é um dado. Isso sim é um dado também interessante. É observar que, pós-morte de Jesus, se estabelece um movimento de Jesus sem Jesus em Jerusalém. Então, um movimento que era marcadamente rural, pós-morte de Jesus, ele passa a ser urbano. Isso é uma transformação grande dentro do pensamento. É um outro detalhe que o pessoal fica no 880 e não usa a metodologia de história, então daí a importância do trabalho do historiador, porque tem outras coisas interessantes por trás. Né? Porque imagina, a gente pensar que Jesus morre por volta dos anos 30. Flávio Josefo está escrevendo na segunda metade ali do século I. Então, ele é contemporâneo a Lucas, contemporâneo a Mateus, volta dos anos 80. Então, de 30 a 80, você tem um movimento que se transforma radicalmente. Isso em pouco tempo, que é 50 anos depois só. E me parece que nesse período houve o cerco de Jerusalém, não houve? O templo de Jerusalém cai, tá tudo acontecendo, mas o movimento de Jesus ficou. Juliana, eu vou deixar você falando com a turma um minutinho, eu vou bater na porta ali e pegar o negócio. Por favor, continua aí, eu já volto, Não, tá? tranquilo. E o detalhe que é interessante é porque se o movimento ali se estabeleceu, e Flávio Josefo é a base da informação para Flávio Josefo, o que você, cruzando mais uma vez fonte, você verifica que faz todo sentido esse movimento de Jesus ter uma mudança pós-morte radical. Porque eu tinha um movimento de Jesus todo rural, mas pós-morte, parte desses discípulos ficam em Jerusalém, e a prova disso não é só Flávio Josefo, mas também as cartas de Paulo que estão sendo escritas na década de 50. Então, tem um outro elemento fantástico. Isso justifica o fato de Paulo, depois de ter se tornado um judeu cristão,
ou um judeu do caminho, né, como a gente vê essa expressão aparecendo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, ele vai a Jerusalém, depois de um certo tempo ele decidir. Por quê? É a base do pensamento cristão, ou seja, desse movimento de Jesus sem Jesus, que mudou radicalmente a sua estratégia. Enquanto você tem um Jesus de Nazaré que a todo momento evita os espaços urbanos, no contexto de pós-morte de Jesus, esse movimento muda o caráter, ele se fixa nos espaços urbanos, onde tinha o que Paulo chama os colunas, que seria Tiago, João e Pedro, ou Cefas. E você, mais uma vez, tem Flávio Josefo também falando sobre a morte de Tiago. Inclusive, é a ponte de contato de Flávio Josefo para com Jesus. Então, são elementos interessantes que você começa a reconstruir. Então, é uma mudança muito radical. Ou seja, é um movimento que passa as suas transformações, a se domesticar, porque ele mudou também o cenário. Antes, Jesus está falando com uma galera que está passando fome, com uma galera camponesa. Agora, os seguidores de Jesus, pós-morte, que dão continuidade ao seu movimento, falam no cenário urbano. Então, eles têm que enfrentar também as dinâmicas, as realidades no cenário urbano. Os impactos do domínio romano na cidade é diferente dos espaços rurais. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade agrária. E o maior bem é a terra. Né? Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente também parar para refletir, para pensar. E, ao mesmo tempo, entender que o movimento de Jesus, sem Jesus, ou seja, no pós-morte, os seguidores que recuperam o movimento de Jesus se estabelecem em espaço urbano, numa Jerusalém mais especificamente, é fantástico, porque você começa a entender o processo de difusão do cristianismo. Como é que Jesus conseguiu, o nome de Jesus, não Jesus, furar a bolha? Porque Jesus, enquanto se manteve vivo em áreas rurais, ele não seria conhecido. Porque você não tem escrita em zonas rurais. O índice de analfabetismo em áreas rurais é altíssima. É o espaço urbano. E outra, o espaço rural também é um ambiente mais ligado ao aramaico, então não tem a possibilidade de indivíduo ser bilíngue. Você cai também, essa possibilidade de um indivíduo bilíngue também vai lá em cima. A não possibilidade, aliás.